Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estais aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Unicum fac cormeum. Tem um livro menos conhecido do C.S. Lewis, chamado Mais Além do Planeta Silencioso, parte de uma trilogia, que é a trilogia planetária. Ele vai para vários planetas diferentes. E o primeiro é esse, chama-se assim, Out of the Silent Planet, no qual ele vai para Marte. E está tudo errado assim em termos físicos, cosmológicos, astronômicos, você não tem a menor ideia, né? O Lewis é filólogo, então ele erra tudo, comete erros de física super grosseiros assim. Mas tudo bem, o propósito dele não é esse. E ele chega lá e adivinha o que ele encontra em Marte? Marcianos, né? Em Marte, não sei se tem marcianos, né? Mas é um bom chute, né? Se eles existem, eles estão por lá. E ele vai lá com dois caras. E eles começam a interagir, a conversar. Os marcianos são inteligentes. E um deles, esses dois amigos que estão lá com ele, um deles é um empresário que quer só explorar os recursos. O outro é um cientista inescrupuloso que está achando que o ser humano tem que conquistar todos os países, todos os planetas do mundo, pela força ou pelo que for. E é interessante como eles começam a não conseguir entender muito os marcianos lá que eles estão conversando. Eles não entendem as reações, o que eles dizem, ficam tentando antecipar o que eles estão falando. E só o terceiro, que é o protagonista, chama-se Ransom, às vezes se diz também a trilogia de Ransom, porque é o nome do protagonista que está em todos os 3 livros. E ele é filólogo, nada menos, né? Assim como o próprio Lewis e o amigo do Lewis, e Tolkien, estudavam as línguas, né? E davam aulas disso em Oxford. E ele, por ser também justamente um estudioso da comunicação, é quem consegue, e por ter um bom coração também, é quem acaba entendendo melhor os marcianos, e entendendo uma coisa importante, que é perceber que eles não têm malícia. De certa forma, em termos teológicos, eles não têm pecado original. Então os outros ficam tentando ver o jogo, eles querem nos dominar, e a Terra, eles estão falando isso, mas deve ser mentira, ficam só achando mil estratégias, eles trazem aquilo, né? Estratagemas, mas tudo, eles não entendem que são pessoas realmente simples, né? Que não têm de trás uma segunda intenção, que não olham para eles com medo, como algo diferente, como uma coisa perigosa, mas são pessoas simples e bondosas. E me parece que não é difícil encontrar, por exemplo, na literatura, essa convicção de que esse tipo de gente não existe. Você tem 2 tipos de pessoas, ou as ingênuas, talvez por serem pouco inteligentes ou por serem crianças, estarem pouco informadas, ou as pessoas ardilosas e manipuladoras. Parece que todo mundo tem que encaixar num desses 2 grupos, né? Mas se você começa a entender um pouco mais da vida, logo você vai ser alguém que ou vai estar manipulando os outros, vai estar um pouco nesse jogo do domínio e de dominar, né? E de enganar os demais, né? Será que tem que ser assim? Estava vendo esses dias um vídeo do Jordan Peterson, que é um autor que eu gosto, né? E que ele vai relatando isso um pouco, a história dele, ao redor dos 25 anos, como ele começa a se dar conta, uma hora, de que praticamente tudo que ele fala tem algo de mentira, tem algo de falso. Seja porque ele quer impressionar, então ele aumenta um pouco as coisas, exagera, fala um negócio lá mais para ganhar discussão, mas na verdade ele não acredita muito naquilo, cita uma ideia que ele acabou de ler, mas ele não sabe muito bem o que aquilo quer dizer. Então ele entende, cara, isso aqui, muito do meu discurso é meio vazio, né? É meio mentiroso.
ele começa a se dar conta de uma vozinha dentro dele que lhe acusa disso. Você falou isso, mas não é verdade, não é bem assim. Você não conhece para falar dessa maneira, né? Você está aqui colocando uma pose de algo que não corresponde. Ele descreve como o despertar da sua consciência esse momento da sua vida, aos 25 anos. Que ele começa a lutar, cara, deixa eu ser honesto, deixa eu falar a verdade. Deixa eu procurar não mentir mais. E remete um pouco ao próprio Sócrates, o grego, né, que fala que tinha uma voz que lhe dizia o que era para ele fazer e o que não era para ele fazer. E o próprio Jordan Peterson, que deu muitos anos aula na faculdade de psicologia, olha, eu perguntava para meus alunos e todo mundo te falava que experimentava algo assim, um sentimento, né? Cara, isso aqui eu não deveria fazer isso. Eu não deveria clicar nesse negócio aqui, eu não deveria entrar agora, pegar o seu... Mas, e nem sempre a gente segue, né? A gente vai lá e faz, né? Ainda que a minha consciência me acusa de algo, eu ainda assim vou lá e faço aquilo, né? O Sócrates não fez isso, né? Sobretudo no momento mais crítico, em que ele foi acusado injustamente, foi morto, condenado injustamente. Alguns amigos se ofereceram para ajudar ele a sair daquela. Olha, cara, assina aqui um papel, faz não sei o que, vem aqui comigo. E aí conheço lá o chefe de não sei aonde, aí você escapa, você foge. Ofereceram, porque era uma pessoa muito benquista, né? Um homem muito admirado. O oráculo de Delfos diz que era o homem mais sábio do mundo, né? A pessoa mais... Mas ele não topou nenhuma dessas coisas. Porque ele dizia, porque essa voz interior minha me diz que seria ruim fazer isso. Seria uma forma de mentira. Seria uma certa traição ao que eu acho que é mais verdadeiro. E ele morreu. É uma espécie de mártir pagão, né, Sócrates? E é um homem que desperta muita admiração por isso, né? Porque no meio daquele mundo confuso, como é o nosso mundo de hoje, de uma série de pessoas sem dúvida ardilosas, manipuladoras, todos os jogos de poder, ele foi um homem reto. Isso aqui é o certo, isso aqui sinto que eu tenho que fazer, isso aqui é o verdadeiro. Não importa as consequências, eu vou seguir esse caminho, né? Porque minha consciência me aponta nessa direção. Atrai quando você encontra alguém assim. Alguém que é reto, alguém que é onde bate, né, as suas palavras e as suas ações, as suas atitudes. Isso que a gente poderia chamar de uma pessoa íntegra. Uma pessoa íntegra. Integridade é um tema muito presente na Bíblia. Diz o Salmo: Unicum fac cor meum, ensina-me, Senhor, o teu caminho, para que eu ande na tua verdade. Unifica o meu coração, para que eu tema o teu nome. Unifica, me dá um coração íntegro, uno, completo. O termo que aparece no Antigo Testamento é tamim, que significa justamente isso daí, né? Uma coisa que está inteira, que não está fragmentada, não está rachada. Me dá um coração que não seja um coração assim, né? Rachado, que está dividido. Não, eu quero um coração inteiro, íntegro. No Novo Testamento também, por exemplo, em São Tiago, né? A perseverança, a gente escutou, acho que foi segunda-feira na missa, essa leitura de São Tiago. A perseverança deve levar a obra até o fim, para que sejais perfeitos. Telos, o fim acabado, né? Perfeitos, acabados, completos. E íntegros, sem faltar em nada. Holokleroi. Holokleros, vem de holos, kleros. Lógico, né? O que é holos? E daí vem católico, holístico. Holos é todo, é o completo, né? Uma visão holística, uma visão que abarca tudo. Cataholos, né? Católico é isso, que é universal. Holos é isso, né? Tudo. Holos, kleros é isso, é todas as partes. Um todo de todas as partes fazem uma coisa inteira. Holokleros, íntegro. Uma alma que é assim, não tá... Eu me sinto para lá e para cá e dividido. Não. Então, é bonito, sabe, você almejar isso, desejar isso, que eu seja uma pessoa íntegra. A gente escuta falar, e talvez vocês conheçam, né, pessoas que têm uma vida dupla, que é o extremo oposto disso. Sei lá, um político que tem por fora, assim, um discurso de honestidade, mas depois o cara tem todo um esquema de corrupção terrível.
ou não sei, né, uma pessoa casada que tem um affair amoroso ali, extraconjugal durante anos e é um negócio que vai... São pessoas que têm uma vida dupla. Meninas da idade de vocês, eu acho que eu já posso dizer que eu conheci alguma que já dá para dizer que tinha uma vida dupla, mas nenhuma de vocês, né, se enquadra nessa categoria, né? E talvez vocês pudessem dizer, Padre Pedro, a meditação é sobre o quê? Integridade. Cara, se for para um político aí, mas sei lá, para mim, será que é um tema que tem a ver comigo, né, que é importante para mim? Pois olha, eu diria que sim, né? É um tema bíblico, é uma coisa importante, justamente para assim, entender que há uma tendência à desagregação, à fragmentação, à duplicidade. É uma tendência que todos nós carregamos dentro. E que poderia, sabe, se a gente se descuida, um pouco como o Jordan Peterson lá aos 25 anos, você nem percebe, sabe, daqui a pouco você está falando um negócio, que isso aqui não é muito verdade, né? E aquilo pode ir crescendo dentro de você. E a falsidade, né, você ficando cada vez uma pessoa mais falsa, assim, né, mais dupla. E você vai vivendo e falando e as coisas não batem, né? Você não está construindo. Então já é a hora de buscar isso, né? De buscar essa integridade. Então vamos, as 3 partes dessa meditação vai ser primeiro isso, mostrar como é uma luta de todos nós, essa luta pela integridade. Depois vou falar um pouquinho sobre a principal arma que a gente tem para viver essa virtude, a gente poderia chamá-la assim, a virtude da integridade. E por último, os frutos, as consequências que a integridade produz na nossa vida e ao nosso redor. Então, primeiro isso, que é uma luta de todos nós. Por exemplo, São Paulo mesmo diz, né? Não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Um pouco como aqueles alunos do Jordan Peterson, né? Eu escuto uma voz, mas eu faço... Minha voz me diz, minha consciência diz, não faço, eu vou lá e faço, né? A gente... É um pouco isso que fala São Paulo, né? A gente vai contra. Eu sei que eu deveria fazer isso, mas eu faço aquilo. Eu não vou, eu estou meio dividido. Né? Experimenta essa divisão dentro de nós. Elias, o profeta, dá uma bronca uma hora lá no povo. Até quando cochoareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. E se é Baal, seguiu. Tipo assim, cara, te decide. Né? Isso aqui ou aquilo, né? Assobiar ou chupar cana, sei lá, mas umas 2 coisas você não vai poder fazer isso aqui, para aquele, nessa festa, naquela outra, não, dormir, estudar, não, tem que escolher, né? Te decide. Ou, palavras um pouco mais dramáticas do Apocalipse, oxalá fosses frio ou quente, mas como és morno, estou para vomitar-te da minha boca. Morno, tíbio, sei lá, leite quente é gostoso, né? Leite frio também eu gosto. Agora, leite morno já é mais difícil, né? Esquentou, mas esfriou, mas não está gelado. Uma bebida morna, sei lá, não nos cai bem, né? Tem que ser frio ou quente, mas decide, segue o teu caminho. De onde vem essa tendência à divisão? Bem, em uma palavra do pecado, né? Pecado é desagregação, é divisão, é puxar em diferentes direções. Em particular, o pecado original, o primeiro pecado já gera essa desarmonia na alma humana, essa dispersão dos instintos e das paixões. E a ascese cristã, a luta espiritual, em grande parte, se poderia resumir nisso, na luta por reconquistar a harmonia perdida, a harmonia da minha inteligência com o meu instinto de alimentação, com o instinto sexual, com a minha agressividade, essas coisas que estão desarmônicas. A ascese é lutar para que essas coisas mais uma vez estejam em harmonia. A penitência da Quaresma, em grande parte, é isso. Domar um pouco, dominar minhas dependências e minhas desordens, para que a minha vida vá numa direção concreta. É natural que na nossa vida a gente tenha diferentes papéis. Que é de namorada, de estudante tal, de filha, de amiga, a gente tem diferentes papéis na vida, e daqui a pouco, sei lá, de profissional fazendo aquilo, ao mesmo tempo de mãe, e você se sente um pouco, às vezes, pode se sentir um pouco puxada, né? Agora isso, agora aquilo, agora dona de casa, agora vários papéis que a gente tem que desempenhar. Isso implica necessariamente eu ter um coração dividido, fragmentado, dilacerado? Olha, não necessariamente, né? Quando é que eu sinto assim? Quando eu tenho que desempenhar um papel que eu não queria fazer, que eu não queria ter que desempenhar. Aí sim, né? Quando eu sou servidor público, mas eu não quero servir o público. Né? O que eu quero, eu estou preocupado em ganhar mais e trabalhar menos. Né? Esse é o meu interesse, né? Ou quando eu estou casado, mas eu, sei lá, queria sair por aí namorando todo mundo. Ou seja, eu tenho um papel que depois aqui, o meu interior
não está alinhado com aquilo. A gente poderia resumir nisso. Vem no fundo do egoísmo, esse sentido de divisão, de ter um pouco escravo das circunstâncias. Que eu estou dividido, eu quero isso, mas também eu quero aquilo e as coisas não batem. No fundo vem quando falta um amor maior, que dá sentido, que unifica, porque acaba dando sentido aos pequenos sacrifícios do meu dia a dia. Sempre é isso, né? O único que não está dividido é o santo, porque ele está dominado por esse amor de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, todo o resto será dado por acréscimo. Eu posso fazer 1000 coisas, mas no fundo eu estou fazendo sempre a mesma coisa. Quando eu tenho esse amor que me unifica, né? Sei, a mãe está preparando lá o aniversário do filho, tem que fazer várias tarefas, etapas aqui, o brigadeiro, e preparar o bolo e arrumar a decoração. Mas tudo é uma coisa só, não é que ela está quanta coisa, não, é uma coisa só, é o carinho, meu filho se transbordando de várias maneiras diferentes, né? Quando você tem um amor grande, é isso aqui que eu quero, aquilo unifica a tua vida. E você não sente mais essa fragmentação, né? Quando você está completo, né? No fundo, o teu coração e as tuas mãos não brigam, né? Eu quero algo, mas eu tenho que fazer algo, né? Não, há uma unidade, que eu quero aquilo que eu faço aquilo que eu quero. E como é que a gente luta para conquistar essa unidade entre o coração e as mãos? Aí entra a cabeça, esse terceiro elemento que é o que a gente vai falar agora, né? Um pouco essa arma que a gente tem para construir essa integridade. É isso, a gente poderia dizer que é isso, é a palavra, é a tua racionalidade, é a tua razão, é a maneira como você interpreta, as narrativas que você carrega, é isso, o discurso que você monta diante da vida, mais ou menos isso. Essa é um pouco a nossa arma, né? A palavra que cria uma vida, uma história. Como fala o próprio Jordan Peterson, né? A coisa dele começou com dizendo a verdade, não falando mais mentira. Só falando aquilo que é verdade, abraçar a verdade. O próprio Cristo diz, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Ele se apresenta como o caminho para a vida, porque ele é a verdade, né? A verdade, né? O caminho é a verdade e a vida. São João diz que Cristo é o Logos, né? O palavra divina, o verbo, pelo qual tudo foi feito, né? Tudo foi feito por meio dele. Tudo foi feito pela palavra, Deus cria com a sua palavra, e Deus recria com a sua palavra, né? Recria a redenção, que é uma recriação do mundo, que é o que Cristo veio fazer, também através da palavra de Deus. O mundo se constrói através da palavra de Deus. E também é como a gente constrói o nosso mundo. Como é que você constrói uma família? Como é que começa uma família? Em geral começa com um casamento, e o casamento começa com a palavra aceito. Em geral é assim, né? Aceita, né? Receber e tal. E eu vos declaro, o marido, né? Começa assim, né? Aceito. Um padre também, né? Na ordenação, o padre, aqui estou. Prometeis a obediência, prometo. Quereis, quero. E aí vem as palavras do bispo consagrando, né? São palavras que constroem as coisas. Como é que surge um plano no fim de semana com as tuas amigas? Pode ser bora, sei lá, né? Qual que vai ser a palavra? Topa, topo, né? Bora, bora, né? Beleza. Alguma palavra dessas vai aparecer, né? Vamos. Alguma coisa assim, né? Conta comigo. Pronto, você falou a palavra-chave, agora tem um compromisso, agora você tem um plano. Porque você disse, né? E a gente precisa, sabe, dizer essas palavras assim, isso aqui que eu quero, né? Eu me comprometo, a partir de agora, eu vou na missa aos domingos, eu vou rezar todo dia, eu vou procurar ajudar mais as pessoas. Você falar, abraçar isso, um ideal, te tira de uma atitude mais reativa diante da vida, do animal, que está só reagindo aos instintos imediatos, a coisa hedonista, só do prazer e do medo, e a tua vida ganha uma direção. Não, eu quero ir nessa direção, né? É isso que eu quero. Acho que vocês conhecem o Asterix. Todo mundo conhece o Asterix, né? Alguma, já sei, conhece o Lucky Luke, que é do mesmo cara, do Goscinny. O René Goscinny é um escritor francês que escreveu o roteiro do Asterix e também do Lucky Luke, que é um cowboy do Velho Oeste. Mas um terceiro personagem dele que ninguém conhece chama-se Isnogood, que, como o nome diz, é um cara que não é muito bom, né? O Isnogood. Ele é um grão-vizir, acho que ele é.
E o grande lema da vida dele é: eu quero ser califa no lugar do califa. Ele é um cara baixinho, parece o Asterix, assim, com os personagens do Asterix, lá, que ele faz super grandões, os baixinhos, é tudo meio desproporcional, né? Meio divertido, né? O Snow Good é um baixinho, enfim, enfesado lá, ardiloso, né? Que cada dia ele começa dizendo isso: eu quero ser califa no lugar do califa. E ele monta um super plano: hoje eu vou conseguir derrubar o califa e tomar o lugar dele, né? E sempre dá errado. Então a graça do negócio é ver os planos do Snow Good indo para Beleléu, ele ficando louco da vida. Seu idiota, não era para fazer isso. Então da história Snow Good é isso, né? Não sei, tem pessoas que podem acordar cada dia, não sei se hoje em dia, né, ser califa no lugar do califa, mas eu quero ser presidente no lugar do presidente, né? Eu quero ser isso aqui, eu quero passar nesse concurso, eu quero, né, ganhar essa medalha aqui, nesse desempenho, eu quero passar para medicina, não sei, né? Alguma pessoa abraçaria um negócio e é isso aqui, entendeu? É isso aqui que eu vou me comprometer. Você dizer essas coisas é importante, sabe? Direciona a tua vida numa direção, para um sentido maior. E ela deixa de ser uma coisa meio uma mega, meio disforme, e as coisas vão ganhando força, né? Vão ganhando forma, vão ganhando unidade, integridade, né? E isso vale para você colocar metas. Vou aprender alemão, sei lá, né? Eu vou emagrecer tantos quilos. Se você coloca uma meta lá, aquilo lá te puxa, né? Um norte que puxa a tua bússola. Isso apontar para o presente, para o futuro e também no presente, né? Você repetir é importante, né? Está custando aqui estudar, né? Pô, já está à vontade. Não, mas vamos lá, eu quero passar nessa droga dessa prova, sei lá, né? Eu vou viver melhor, vou estudar aqui a minha meta de estudos diária, né? Deus é importante para mim. Rezar a oração é importante. Você repetir isso, você abraçar, né? Vale a pena, por mais que custe, vale a pena. Eu escolho isso daqui agora. Você vai dando um significado para os pequenos sacrifícios da vida, né? Talvez você pode olhar para o crucifixo, né? Dizer: por ti, Jesus, por amor, né? Por mim não, mas por você eu vou fazer isso, né? Por você eu vou vencer essa tentação, por você. E aí você está com a tua palavra reafirmando os teus amores. Sei, alguém que está, olha, eu estou aqui porque está sofrendo, eu estou aqui do teu lado, eu estou contigo, conta comigo, estamos juntos, né? São palavras assim que você constrói a tua amizade, o teu propósito de vida. E a tua fé, a gente tira a força daí. Força para ser isso, né? Uma pessoa inteira. Não ser cada dia uma pessoa diferente, não, uma metamorfose ambulante. Hoje eu acordei, quero ser uma boa cristã. Hoje eu acordei e não quero ser uma boa cristã. Hoje, cara, não, é isso aqui que eu quero. Por mais que hoje uma parte de mim, quem sabe, não queira, né? Não quero estudar hoje, vamos lá, não quero trabalhar, mas tem que trabalhar, né? Vou cuidar, né, do meu filho, vou cuidar dessa amizade, vou cultivar a minha fé, eu quero isso. O próprio Cristo, não é verdade? Diante da perspectiva da cruz, ele fala: Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice. Dá até argumentos, né? Você é onipotente? Não é isso? Então você pode, né? Então eu te peço, faça de mim, não quero. Ele repugnava o sofrimento. Mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ao mesmo tempo, vem a aceitação. E ele passa a noite inteira repetindo isso, né? Aquelas palavras. Oração é isso, né? Você talvez não necessariamente tenha uma grande luz, mas é você te firmar nas tuas convicções. Eu escolho isso daqui outra vez, isso aqui é importante. Eu quero servir as pessoas. Eu quero, né, amar a Deus, eu quero. E você vai construindo, né? A oração constrói uma personalidade íntegra, quem você é. Olhando para o futuro, olhando para o presente com seus desafios e olhando para o passado também. Muitas vezes a gente olha para o passado e a gente pensa: bem, isso aqui não se encaixa, né? Eu quero escrever essa biografia, ir nessa direção, mas tem coisas no meu passado que não casam com isso, né? Mesmo, sei lá, fiz uma coisa agora há pouco que foi um pecado, sei lá, né? Então, como aquilo não encaixa, como eu fui contra um valor meu, o que é minha tendência? É não pensar naquilo, né? Ou jogar um pouco de fumaça para ficar uma coisa meio assim nebulosa, né? Meio embaçada, porque olhar para aquilo muito claramente me produz um sofrimento, né? E, no entanto, é importante também você olhar para as coisas, né? Olhar também para os teus erros.
Jung, né? Carl Jung fala disso, a importância de você integrar a própria sombra, não negá-la, que ela vai permanecer em você, o teu lado sombrio, mas precisa de alguma maneira integrá-lo. Uma maneira cristã de entender isso poderia ser isso, né? Aplicar isso aos nossos pecados, né? Você não deve negar os teus pecados, não vou olhar para eles, né? Não fiz nada de errado, não foi só aqui uma distraçãozinha, isso é a tentativa de negar, né? As trevas rejeitam a luz porque as suas obras são más. Eu não quero enxergar porque olhar me faz sofrer, eu tenho que admitir o meu erro, né? A minha fraqueza. Mas eu tenho que encontrar uma maneira de integrar aquilo, e é olhar para aquilo. É dizer, não, pequei, errei, fiz errado, me deixei levar pelo meu orgulho, pela minha raiva, por um impulso absurdo. Isso é você começar a integrar aquilo na tua vida. E aquilo vai fazer parte da tua história. E uma parte, quem sabe, produtiva, construtiva. Uma vez que me confessei com um padre lá em Porto Alegre, ele me deu assim um conselho, uma reflexão que achei interessante, que ele falou, olha, quando a gente olhar no futuro a nossa vida, que vai ser como que uma casa, né? Às vezes é uma das imagens assim da alma no céu, é um edifício que a gente constrói. A gente vai ver esse edifício e vai encontrar lá tijolos, o que são os nossos pecados também, que vão ter servido para construir a nossa história. Claro, não só os nossos erros de per si, mas os nossos erros envolvidos na nossa contrição e na misericórdia de Deus. Quando você peca, aquilo é uma coisa que desestrutura, que é desarmônica, que perturba o sistema. Agora, quando você olha para aquilo com coragem, com franqueza e confessa o teu erro, e você pede esse perdão a Deus, que Deus te dá, né? Deus perdoa, então aquilo passa a ser algo construtivo. Você, sei lá, pensa as Confissões de Santo Agostinho, que é um livro maravilhoso, quanto bem faz para as pessoas, né? E é uma coletânea dos seus erros ali, mas são erros já movidos no arrependimento e na misericórdia. Aquilo já foi digerido, trabalhado, né? Ele não negou aquilo e ficou carregando consigo aquele peso. Não. Ele fez o que tinha que fazer com aquilo, ele admitiu o seu erro, se entristeceu com aquilo, processou, e aquilo então passa a ser algo que constrói. Não que gera uma disrupção, mas pelo contrário, né? São Paulo fala, escrevendo aos Coríntios, olha, a minha carta anterior vos entristeceu, mas foi uma tristeza boa, disse assim, uma tristeza segundo Deus. Existe uma tristeza ruim, sei lá, uma depressão, ou porque eu perdi, existem alegrias ruins, a inveja é uma alegria, uma tristeza ruim, por exemplo, né? Tristeza pelo bem alheio. Mas existem boas tristezas, e uma delas é essa, é a contrição. É quando você se dá conta que não devia ter feito isso, fiz errado, né? Pequei, que bobagem que eu fiz. Você fica triste, e você tem que ficar triste, né? Senão você não está arrependido, não é contrição. Mas é uma tristeza boa, porque te abre para a conversão, te abre para você aprender, para você crescer, né? Mas você tem que passar por essa tristeza, que implica isso, olhar, né? Dizer, falar, errei, confessar, fiz tal coisa. Fui aqui, fiz isso, só falei tal coisa só por um desejo de vingança, ou de domínio, ou de marcar um território, não sei o quê, ou por inveja, sei lá, né? Você fala aquilo lá, aquilo deixa de ser algo destrutivo e agora passa a ser algo pelo contrário, né? Que de uma maneira se integra na tua vida. Preciso integrar. É interessante esse livro Deuses Feridos, de um autor americano. Essa é a tese central dele, né? Que os vários pecados capitais são... Ele rastreia a origem dos pecados capitais a desejos positivos que há no coração humano. De justiça, de comunhão, Então é interessante, fala, isso aqui não é simplesmente negar isso daí, mas é encontrar o que há de bom de trás, sei lá, da tua luxúria, da tua preguiça, da tua gula, do teu orgulho, e aquilo torna aquilo algo integrado, né? Não mais algo disruptivo ou desarmônico, né? Mas olhar para o que há de ruim em nós e procurar integrar a coisa, né? Fazer aquilo algo, uma parte boa de mim. E é isso que faz, né, a integridade, ela unifica as coisas. Um personagem no livro de uma série de fantasia que eu gosto, ele tem essa coisa de um passado sombrio, com muitos pecados, muitos erros. Ele até ficou bêbado, ficou alcoólatra por causa disso, para tentar esquecer.
uma maneira de você anestesiar a tua consciência, né? Mas ele encontrou, o mundo está acabando e ele está numa posição chave, senão o mundo vai acabar, ele tem que fazer uma coisa, tipo um livro de fantasia assim, né? E fazer uma coisa implica ele se reconciliar, de alguma maneira aprender a lidar com seus erros no passado. E fazendo isso ele se torna o que no livro lá de fantasia chama-se um bondsmith. Eu não sei como é que traduziram em português. Bondsmith é isso, né? O smith é ferreiro, aquele que forja as coisas, né? E bonds são isso, vínculos. Bonder, super bonder, né? Que a gente usa, que gruda, né? Um vínculo, uma coisa aqui. Então, isso, bondsmith, aquilo ele aprendeu a unificar a sua história, e aí ele ganha com a magia lá o poder de juntar objetos que estão quebrados e juntar nações e pessoas, né? Ele é um bondsmith, ele junta. Mas primeiro ele se tornou uma pessoa íntegra, conseguiu se reconciliar com a sua história, e agora ele é capaz também de unir o mundo ao seu redor. E é uma imagem interessante, né? A integridade faz isso. Na medida que você se torna uma pessoa íntegra, inteira, completa, você se torna capaz também de unificar o mundo, de transformar o mundo. Claro, você pode ser uma pessoa simplesmente que vai com a correnteza e você vai sendo levada e manipulando as coisas, sendo jogada e dançando conforme a música. Agora você pode ser um Sócrates da vida, né? Você pode dizer, cara, não, isso aqui não quero ir nessa direção. E o que faz a água quando ela encontra uma rocha dura? Ela desvia, né? Quando uma rocha mole, ela dissolve lá a areia e vai embora, né? Agora, o mundo gira ao redor das pessoas íntegras. Um Sócrates mudou a história, Cristo mudou a história, os mártires mudaram a história. As pessoas íntegras são aquelas que realmente fazem a diferença. Não se deixam só... Muda uma família, muda uma cultura de um país, né? E é isso que nós estamos chamados a fazer assim. O Jordan Peterson, ele se pergunta como é que no século XX aconteceu o que aconteceu, como é que a gente construiu sistemas políticos como o nazismo, o comunismo, que foram verdadeiros infernos na Terra, que duraram décadas. E ele dizia, ó, na linha do Solzhenitsyn, né, que olha, no fundo é a decisão, milhares de decisões de milhares de pessoas, de toparem não serem íntegras, toparem a mentira, entrarem todo um sistema mentiroso. No fundo é o nosso erro. O que a gente faz para que isso não aconteça? É você dizer a verdade, né? O próprio Solzhenitsyn, João Paulo II, né? São pessoas que disseram, não vou. Não se dobraram diante da pressão, no fundo é isso, né? De se deixar levar. Não, todas as minhas amigas fazem isso. Na universidade, todo faz assim. Aqui no escritório, cara, mas não, eu não vou fazer. Isso aqui não é. Essa é a pessoa que muda o mundo. E essa pessoa temos que ser nós, né? Pensar, né? Talvez você pense, mas quem sou eu para querer agora mudar o mundo? Eu sou... Mas olha, de pequenas coisas se constroem as grandes, né? Aquele que é fiel nas pequenas coisas será também fiel nas coisas grandes. E quem é injusto nas pequenas coisas será também nas coisas grandes. A história que você vai construir, a personalidade que você vai tecer e o mundo que você vai gerar ao teu redor depende das pequenas escolhas que você faz hoje. Pela integridade ou não, né? Pela malandragem, pela... Bom, para já terminando, né? Alguns exemplos assim, para a gente se examinar. Sei lá, eu devolvo as coisas que eu pego emprestado? Não precisa, né? Não, peraí, você tem que devolver isso aqui, né? Não é meu, né? Eu me recuso a tirar vantagem em cima das outras pessoas. A minha palavra é uma palavra confiável, as pessoas podem contar comigo. Não, fulana, ela disse que vem. Então, a palavra dela tem peso, né? Eu minto, eu falo mal das pessoas pelas costas, eu fujo, talvez por covardia, de conversas difíceis, por medo, eu me esquivo a assumir a responsabilidade dos meus erros, tento dar aquela disfarçada, porque me dói, né? Engano, sei lá, meu patrão, meu professor, meus pais, conto segredos que não deveria, sou desleal na prática, né? Sei lá, os exemplos são infinitos, né? Que a gente pode pensar assim, de pontes da nossa vida na qual está em jogo a integridade do nosso coração, da nossa alma, né? E é bom que a gente cultive esse desejo. Quero ser uma pessoa íntegra. Quero ser alguém que sabe o que quer e busca aquilo depois com as suas ações, com as suas palavras, né? E ensina-me, Senhor, o teu caminho para que eu ande na tua verdade. Unifica o meu coração para que eu tema o teu nome. Que o teu caminho, né? Me ensina o teu caminho, porque eu ande na verdade. Eu ande, faça aquilo que eu tenho que fazer. Na verdade,
né? As minhas ações, a minha cabeça, as coisas que eu incorporo na minha oração, a verdade, unificam o meu coração. Meus braços, a cabeça, o meu coração. Que eu tenha um coração íntegro, uno, unificado. Um coração que vigia, cor meum vigilat, que está acordado, né? É o que diz a amada do Cântico dos Cânticos. O meu coração vigiava. E isso a gente descreve para Nossa Senhora, a gente aplica a Nossa Senhora, né? O coração imaculado de Maria nos pode ser um excelente modelo nessa quaresma, uma excelente inspiração para desejar essa alma íntegra, seja capaz de ter uma paz profunda e de comunicar essa paz e essa luz para muitas pessoas ao nosso redor. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.